Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 12 de junho de 2025 e este é o nosso episódio número 1163. Hoje vamos dar uma olhada na Caixa Seguridade, empresas de seguro associada à Caixa Econômica Federal. Via de regra, eu dou uma espécie de sorteada, né, nas empresas que me faltam analisar, seja para o ano, enfim. E hoje temos a Caixa Seguridade. Eu só gostaria de comentar, né, caso você esteja caindo aqui um pouco aleatoriamente ou não tenha visto vídeos mais antigos, que o setor de seguros é um setor que eu sinto que eu entendo particularmente pouco a respeito. Até fiz uma série de vídeos, já tem com certeza mais de 2 anos, mais de 3 anos, em que eu lia materiais e aprendia da mesma forma que eu aprendo aqui fazendo análise de balanço e tal. Acho até que aprendi coisas, mas continuo não sentindo que é um setor que eu tenha vantagem alguma, tá? E é interessante que eu sigo muito o Warren Buffett, né? Ele é o cerne ali, né? O umbigo do meu aprendizado em investimentos, e ele sabe muito de seguros. Tem o caso da Geico, ele sabe muito. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sou o Warren Buffett, né? Então, enfim, cada um com as suas fraquezas e forças, né? Então tá, eu tenho aqui da Caixa Seguridade esses 4 anos aqui. Certamente tem muito mais anos disponíveis da Caixa Seguridade. Mas eu também não investi muito em pegar os anos anteriores. E vamos tentar entender se há algum motivo para isso. Olha, aparentemente ela carrega 0 dívida, o que obviamente é bom, mas eu descontaria isso para uma empresa de seguro, né? Vou tentar explicar. A empresa de seguro, ela tem uma grande peculiaridade, a gente paga adiantado para ela, né? A gente vai pagando lá a nossa mensalidade e quando ocorre algum sinistro, né? Você bate o carro, você fica doente e tal, aí ela cobre, né? Então nós pagamos para ela. Então ela tem esse capital ali na mão dela, que é como se a gente pagasse adiantado. Então, se a gente já empresta esse dinheiro, de certa forma, ela tomar empréstimos parece mais grave do que uma outra empresa que precisa fazer tudo que ela tem que fazer e depois coletar o pagamento pelo trabalho dela, tá? Passivo dela. Bom, o que salta aos olhos aqui é a elasticidade, né? Então, 372, 96, de repente 820, 1 bilhão 418, né? Outra coisa extremamente interessante aqui é que o patrimônio dela é esmagadoramente maior do que o passivo, né? Então, nós temos a relação aqui de passivo sobre patrimônio. Não me lembro de ter uma menor, 0,11, né? Enfim, me pergunto como é que está computado isso, até em termos desse free float, né? Que é esse dinheiro que fica ali à disposição da Caixa Seguridade enquanto ela não paga os sinistros. Liquidez corrente 1,04, também bem pronunciada aqui a oscilação 2,46, de repente 10 e volta a 1, né? Não sei, para mim né? A receita cresceu um pouco ao longo desses 4 anos, de 2.800 para 3.600, e ela publica lucros aqui da ordem de uns 3 bilhões por ano, nesses 4 anos em média, e o fluxo de caixa livre é um pouco menor, diria que fica aqui um pouco mais de 2 bilhões por ano. Perdão, eu não tinha visto o ajustado pela inflação. Um pouco mais de 2 também. Legal. A pergunta que eu tinha me feito, por que não aprofundei, né? Me parece mais por essa insegurança minha sobre o meu conhecimento, porque ela não tem dívida nenhuma, pagaria o passivo todo dela em menos de 1 ano,
Talvez assim, me pareceu que não estava de graça, né, o preço dela. Basicamente, me parece que era algo assim. Não sei se eu fiz a última análise dela num vídeo. Talvez tenha lá minhas palavras falando alguma coisa. Bom. Patrimônio líquido. 12 bilhões 889. Então aqui ele até cai, né, uma vez comparado com a inflação. Passivo. Circulante 1 bilhão 131. Mais o não circulante 3. Então 1 bilhão 134. Vamos ver se apareceram dívidas aqui. Meio que não, né? Então fica ainda mais leve o passivo do seu patrimônio do que no ano anterior. Chegou a estar aqui a 0,01. Enfim, realmente não sei o que dizer disso, tá? Vejamos ativos, liquidez corrente, né, liquidez circulante, que é a relação entre o ativo circulante, nesse caso aqui 1 bilhão 969, dividido pelo passivo circulante, 1 bilhão 131. Então, 1,74. Sobe, passa de 1,5, mas não passa daquele 2, que seria uma margem de segurança. Bom. Receita 4 bilhões 223. Vou aproveitar a oportunidade aqui e atualizar as receitas ano a ano. Então ela está numa trajetória de crescimento aqui. Cresceu 2 milhões uma vez ajustada pela inflação, comparado a 2023. Lucro 3 bilhões 765. Então é bem peculiar até, né, que com uma receita de 4 bilhões ela lucre 3.800. É muito peculiar, porque é uma margem absurda, né? Vou até atualizar aqui, ó. 3.582 está certo. E aqui está 3 bilhões e 9. Até um pouco a mais ali. Não sei o que comentar sobre essa relação entre as receitas e os lucros, tá? Parece bom demais para ser verdade. Vamos ver fluxo de caixa livre. Fluxo de caixa operacional, 3 bilhões e 600. Aí a gente soma com o de investimento, menos 359. Então a empresa tem um patrimônio ali de 13, ou até melhor comparar com 12,5, e tem um retorno de, vamos colocar aqui 3,5, vai, entre o lucro e o fluxo de caixa livre. Então 3,5 dividido por 12,5. Ela tem um retorno no seu patrimônio de 28%. É algo, me parece, extraordinário. Vejamos o preço dela agora. Caixa, Seguridade, Market Cap e Yahoo Finance. R$43 bilhões 530. Vou inserir uma fileira abaixo, vou colocar aqui, média 5 anos. Essas são as médias, aqui para lucro e aqui para fluxo de caixa livre. Agora eu vou pegar a relação preço sobre lucro. Então 12,9 ela está custando.
preço sobre lucro, e 18,12 é o preço sobre fluxo de caixa livre. Em tempos mais normais, assim, não seria uma relação tão desprezível. E não é desprezível, não sei a palavra certa para usar. Mas o que vemos, e vimos até em vídeos bem recentes, né, empresas sendo vendidas a 2 e poucas vezes os seus lucros e fluxo de caixa livre. Vou pegar uma empresa meio aleatória aqui, talvez não seja mais gritante. Sei lá, Graziotin, né? Que é parte do nosso portfólio. Também tem zero dívida, né? E ela está aqui à venda. Deixa eu só atualizar o preço dela, que às vezes pode ter alterado. 597. Mudou um pouquinho. De todo modo, ela está à venda aqui a 4,9 vezes o seu lucro médio dos últimos 10 ou 5 anos, arredondando, e 7 vezes o lucro médio dos últimos 10 anos, ou 5,6 vezes o fluxo de caixa livre, tá? Essa última aqui, médio dos últimos 5. Então, e esse, apesar de tudo, é um negócio que eu compreendo melhor, né? Uma rede de lojas, algumas redes de lojas, tem uma outra iniciativa, tem um shopping, coisa e tal. Por mais que seja um setor bem competitivo, com uma barreira de entrada também baixa e tal, mas eu sinto que eu compreendo melhor. Então, não me surpreenderia, né, se a Caixa Seguridade trouxesse bons resultados para os seus acionistas, até melhores do que eu tenho, mas não tenho essa certeza e nesse caso até eu vou ficar por aqui, né? Volto no próximo episódio então com outra empresa. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.